Uma das dúvidas mais comuns dos empreendedores que estão começando o seu negócio é sobre qual tipo societário escolher para sua empresa. Limitada, SA, conta em participação, EIRELI, são várias as opções existentes. Esse vídeo é para quem não sabe qual tipo de sociedade escolher e eu vou te explicar tudo sobre cada um dos principais tipos. Você vai entender os principais pontos positivos e negativos de cada tipo de sociedade para escolher o melhor tipo para sua empresa. E eu vou te contar também qual que eu escolhi para o Yubi, a minha fintech de investimentos, e qual que eu acho que é o melhor para o seu caso. E o grande resultado é que com essa conversa você não vai precisar pagar um advogado para te explicar o que eu vou te contar de graça. Meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou fundador da fintech de investimentos Yubi, advogado por formação e criador desse canal, que é o primeiro do Brasil a te mostrar a realidade da vida de um empreendedor. Talvez esteja se perguntando por que você deveria se formalizar e não começar sua empresa de forma informal sem uma sociedade. E tem 4 pontos principais nesse aspecto. Para você poder ter credibilidade, para celebrar contratos, emitir nota fiscal e captar investimento. Você precisa pensar que para um cliente, para um investidor, um parceiro, fazer as coisas na pessoa física sem uma sociedade por trás pode passar uma imagem ruim, pode passar uma imagem de falta de profissionalismo, de segurança, de credibilidade. E dependendo do seu negócio, você vai precisar de uma sociedade e vai precisar de uma sociedade o quanto antes. Por exemplo, se quiser emitir nota fiscal, você vai precisar de uma forma jurídica para poder ter um CNPJ e emitir nota fiscal ou celebrar um contrato. Então fica muito atento para os tipos societários que eu vou te explicar agora. Eu escolhi aqui 5 tipos societários para te explicar. Não necessariamente nessa ordem, mas vão ser limitada, sociedade por ações, EIRELI, SCP e MEI. SCP e MEI, essas siglas eu vou te explicar um pouquinho melhor quando começar por cada um dos tipos. E o primeiro tipo que eu vou te explicar é da sociedade limitada, que é uma das mais comuns, mais utilizadas e que você deve ver por aí em todos os lugares. Ela é indicada por LTDA, abreviação de limitada. É muito comum encontrar esse tipo de sociedade por aí, quando você vai a uma loja, quando você compra alguma coisa, algum serviço, etc. Eu vou te falar agora os aspectos positivos e negativos da sociedade limitada. E todas essas informações estão no Código Civil, mas você não precisa, por favor, abrir o Código Civil, que você talvez não entenda nada. E como eu sou advogado, eu quero te ajudar a entender cada um desses tipos, sem entrar muito naquele juridiquês que é super chato. Eu selecionei alguns prós e contras de cada um dos tipos societários, começando pela limitada, como eu te falei. Então vamos lá. Prós. A limitada é um tipo societário bastante simples. Ele exige baixo capital social para você começar, é fácil de constituir na junta comercial ou no cartório, é um dos tipos mais comuns no Brasil e ele tem um aspecto muito positivo de limitação da responsabilidade, exceto pela integralização do capital. Já te explico isso. E os contras? No mínimo, você precisa de 2 sócios, então você não pode criar essa sociedade sozinho. Alguns investidores não aceitam investir em limitadas por conta do risco e você não pode emitir debentures, que é um tipo de captação de investimento muito comum. Vou fazer então um resumo da limitada para você. O aspecto muito bom da limitada é que você consegue, com R$100, R$500, você já pode criar essa empresa, que é o capital social. Eu não vou entrar na definição de capital social aqui, e eu quero fugir do juridiquês, como eu te falei, mas pensa no capital social, não é a definição jurídica, então amigos advogados não me matem. A definição de capital social, para você entender de forma leiga e simples, pensa no patrimônio que você precisa ter inicialmente para começar a empresa. Então com R$500, R$1.000, R$100, você já pode criar uma limitada, a junta comercial e o cartório, que são as entidades que registram esse tipo de sociedade no Brasil, já aceitam. Então baixo dinheiro. Além disso, facilidade e velocidade. Você consegue criar esse tipo de sociedade super rápido e em alguns dias já tem CNPJ e já tem tudo pronto para começar a operar, para fazer um contrato e para emitir nota fiscal. A questão da responsabilidade é uma das grandes vantagens da limitada. Isso significa que os sócios da limitada só são responsáveis pela quantidade de cotas que eles tiverem e pelo valor que eles tiverem colocado na empresa. Então se na limitada eu Bernardo, tiver colocado R$500, eu só vou responder por R$500. Ainda que a empresa tenha uma dívida muito maior, eu, pessoalmente, minha pessoa física, só é responsável pelos R$500, desde que o capital social esteja integralizado. O que é integralizado e subscrito? Também fugindo do juridiquês o máximo possível aqui. Subscrito é uma intenção de ter ou de pagar por aquelas cotas. Então você pode assinar um documento falando que eu tenho interesse em subscrever, tenho interesse
em pagar por 1.000 cotas ou R$ 1.000 de uma empresa. Mas enquanto eu não pagar por aquele capital social, então enquanto todos os sócios não pagarem pela integralidade daquele capital social, todos respondem solidariamente. E é muito importante, quando você criar uma sociedade limitada, que você já integralize o capital o quanto antes e que comece com um capital social baixo de R$ 1.000, R$ 500, assim já é totalmente subscrito e integralizado, para que você responda somente, como eu mencionei, pelo valor integralizado, pelo valor que você tem de cotas da empresa. Eu não mencionei o Simples Nacional como ponto positivo das limitadas, e é sim um ponto muito positivo. Simples Nacional, para quem não conhece, é um regime tributário unificado, mais simples, como o próprio nome quer dizer, e que tem o objetivo de fazer com que o empresário pague menos tributos, pague menos impostos. E o Simples Nacional é muito, muito bom para quem está começando sua empresa. Como empresário no Brasil, você quer sim pagar a menor quantidade possível de impostos. E a limitada é um ótimo instrumento para isso. Os pontos negativos são os que eu mencionei. Por quê? Por que é um ponto negativo você precisar de um outro sócio? Porque às vezes, quando você começa o seu negócio, a sua empresa, você não tem ainda um sócio, você começa sozinho. Só que como a limitada é o tipo mais comum no Brasil que eu queria usar, eu achei importante usar a limitada e eu tive que usar meu irmão para ser o segundo sócio. Eu tenho 999 cotas e ele tem somente uma cota, completando o capital social em R$ 1.000. Já dei um pouco de spoiler aqui sobre qual tipo societário que eu escolhi para o IEB, mas depois eu aprofundo um pouquinho mais sobre isso. Mas você então, se quiser começar uma empresa sozinho, você não pode ter uma limitada. Você vai precisar escolher um outro tipo societário. Um segundo aspecto negativo também é que muito investidor, se você quiser captar dinheiro para o seu negócio, para a sua empresa crescer, não aceita a limitada. Aceita só a sociedade por ações, a SA. Porque a SA traz mais segurança para os investidores. Eu vou explicar isso na parte que eu comentar sobre as sociedades por ações. E terceiro ponto negativo, na minha opinião, sobre a limitada, é que ela não pode emitir debêntures. Debenture é um instrumento de dívida em que você pode emitir como sociedade por ações, investidores podem comprar, te dar dinheiro e você repaga no futuro. Em startups e empresas de tecnologia, é muito comum você emitir uma debenture para captar dinheiro e você não precisa repagar no futuro. Você tem uma exoneração de responsabilidade se a empresa não der certo. E debenture é um instrumento muito utilizado no Brasil por investidores para fazer investimento em startups e empresas de tecnologia. E aí, se você tem uma limitada, talvez o investidor exija que você migre ou mude para uma sociedade por ações. Então, esse é um terceiro ponto negativo na minha visão sobre as sociedades limitadas. Segundo tipo societário, um pouco mais elaborado, mas muito famoso no Brasil, porque é o tipo societário das empresas que tem capital aberto na bolsa, é a sociedade por ações. E é justamente esse tipo societário porque o capital é dividido em ações, em várias ações diferentes, inclusive com classes diferentes, e aí você pode investir, você pode comprar somente uma ação ou várias ações. Quais que são os pontos positivos, os prós das sociedades por ações? Vamos lá. Segurança aos investidores, por isso que eu te mencionei isso no tipo anterior da limitada. Alta credibilidade, divisão entre ações que votam e ações que não votam, maior governança corporativa e possibilidade de emissão de debêntures. E os contra, os pontos negativos, mínimo de 2 sócios também, custos mais elevados e não pode fazer parte do Simples Nacional. Vamos lá por cada um desses pontos que eu te mencionei. A sociedade por ações é o tipo societário mais complexo e de mais alta credibilidade que existe no Brasil, embora você possa ter segmentações dentro do tipo por ações, como por exemplo, sociedade por ações aberta ou sociedade por ações fechada. Não vou entrar nesse juridiquês agora nesse vídeo. O que é importante você saber é que a sociedade por ações, ela traz algumas vantagens muito grandes para os investidores, como por exemplo, essa questão da limitação de responsabilidade. A responsabilidade por você ter as ações, você só pode perder o dinheiro das ações que você tem. Não tem essa questão de responsabilidade além das ações que você possui, das ações que você comprou. Na questão da administração, da responsabilidade do administrador, isso também é muito claro. Se você tem uma ação e você não é administrador, você não participa da gestão da sociedade, você também não vai ser responsabilizado. É por isso que você pode ficar muito tranquilo em comprar uma ação da Petrobras, a Petrobras ser envolvida em esquemas de corrupção, ou perder dinheiro, ou o presidente cair, um diretor cair, e não acontece absolutamente nada com você, porque você era um acionista e não tinha nenhuma participação na gestão, na administração da empresa. Então, para o investidor, o tipo societário mais seguro que existe é a sociedade por ações. Por isso, como eu mencionei,
vários investidores exigem que você se torne uma sociedade por ações, principalmente investidores que colocam mais dinheiro na sua empresa ou investidores estrangeiros que querem entrar no Brasil, não querem nenhum tipo de problema, só querem comprar ações da sua empresa. Esse é um aspecto muito importante das sociedades por ações. Vamos ver outro aqui. Alta credibilidade. Se você tem uma sociedade por ações, você passa uma mensagem de muita credibilidade para os investidores e para o mercado. As pessoas enxergam as sociedades por ações com uma seriedade maior do que uma sociedade limitada. Qualquer um por aí pode ter uma sociedade limitada. É o tipo societário de empreendedores mais comum que existe, como eu te mencionei. Agora, a sociedade por ações não é qualquer um que tem por aí. Inclusive porque os custos são mais elevados, como eu falei, e já vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Um outro aspecto, a divisão entre as ações que votam e as ações que não votam. Isso é muito bom, porque como empresário, você pode querer investidores que vão votar no seu negócio ou investidores que não vão votar, só vão colocar o dinheiro deles para você crescer e não vão ter nenhum tipo de ingerência no dia a dia, não vão ficar te enchendo com a opinião deles ou com a visão deles, e aí você pode tocar a sua empresa com mais liberdade e autonomia. Na limitada isso também é possível, mas não é tão claro, então essa é uma grande vantagem das sociedades por ações. A governança corporativa na sociedade por ações também é maior. É mais clara a divisão entre quem vota, quem não vota, quem participa ou não do dia a dia do negócio. Isso é bem importante. E o último aspecto que eu mencionei como ponto negativo das limitadas, aqui é um ponto positivo sobre a emissão de debêntures. As sociedades por ações podem emitir debêntures e é um instrumento muito adequado para que o investidor faça um aporte na sua empresa e te ajude a crescer. Pontos negativos da SA. Mínimo de 2 sócios também, assim como na sociedade limitada. Custos mais elevados. Não são custos muito mais elevados que a limitada. Existe o mito de que sociedade por ação precisa publicar balanços e informações nos jornais, e isso é caríssimo. Isso é um tipo muito específico de sociedade por ação, normalmente as ações abertas, normalmente as empresas que têm ações listadas na bolsa. Agora uma sociedade mais SA fechada não precisa ficar postando no Facebook, não precisa ficar publicando jornais, publicando relatórios e comunicados em jornais. Mas querendo ou não, os custos acabam sendo um pouco mais elevados do que as limitadas. E por fim, não pode ser do Simples Nacional. Esse é o aspecto negativo da sociedade por ações. Falamos de limitada, falamos de SA, sociedade por ações. Vamos agora para a famosa, ou na verdade pouco famosa, EIRELI. EIRELI significa Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. E os pontos positivos são os seguintes: sócio único é o grande diferencial, o grande benefício, o grande atrativo da EIRELI. Simples Nacional, como eu mencionei, da SA que não tem e da limitada que tem. E aspectos negativos: alto custo inicial, 100 vezes o salário mínimo mais alto do Brasil, baixa credibilidade, baixa segurança para os investidores. A EIRELI é um tipo societário relativamente recente no Brasil, foi criado há alguns anos, e como eu falei, o grande atrativo é possibilitar que você tenha uma empresa de somente um cotista, somente um sócio, que é o que não é permitido na sociedade por ações e na sociedade limitada. A EIRELI é aquela sociedade para você que é único empresário, quer ter uma empresa única, somente você, e quer ter responsabilidade limitada. Você não vai ser responsável por mais do que o capital social da empresa. Então isso é muito bom. E também é muito bom que a EIRELI pode pleitear a tributação do Simples Nacional. A EIRELI vai poder entrar nesse regime simplificado de tributos nacionais, pagando menos imposto, o que é uma ótima vantagem e é um aspecto muito bom. O aspecto negativo e mais negativo da EIRELI, como eu falei, é que você precisa de um capital de 100 vezes o salário mínimo. 100 vezes. Pensa que o salário mínimo hoje está em torno de R$1.000, você precisa de R$100.000 para começar uma EIRELI. E são R$100.000 que você precisa comprovar para a junta comercial, precisa comprovar que você colocou esse dinheiro para começar a empresa. Não tem como falar que o seu capital é de R$100.000, mas não comprovar que você efetivamente colocou R$100.000 na empresa. Então, um valor muito, muito alto, o que faz com que pouquíssimas pessoas escolham pela EIRELI para começar uma empresa. Não faz o menor sentido começar o seu negócio, a sua startup, a sua empresa no modelo da EIRELI. Além disso, um outro aspecto negativo da EIRELI é uma baixa credibilidade que você passa para o mercado e para investidores. Nenhum investidor vai querer entrar como sócio ou querer fazer um aporte no seu negócio você sendo uma EIRELI. Passa uma imagem de falta de profissionalismo, eu diria. Não é uma crítica a quem é EIRELI, existem pessoas que optam por EIRELI, principalmente pela limitação da responsabilidade ou porque não tem um outro sócio para colocar para ser uma sociedade limitada, não quer misturar um negócio com um irmão, com um parente, com uma mulher, com o marido, e são ótimas razões e tem a disponibilidade de colocar R$100.000, como vou criar um restaurante.
Pô, para criar um restaurante, talvez você precise muito mais do que 100 mil reais para começar o negócio. Então você vai lá, cria uma Eireli, coloca como sócio único sócio, cotista único, tem a limitação da responsabilidade, que é a vantagem da Eireli, né? Você vai estar limitado somente ao que você efetivamente colocou no seu negócio. Mas se você quiser captar investimento, se você quiser fazer contrato com grandes empresas, a Eireli ela pode ser um impeditivo, ela pode ser um problema em razão da baixa credibilidade. De novo, se você quer um restaurante, quer uma paleta mexicana, quer ser um prestador de serviço, não vai ter investidores no seu negócio, a Eireli pode ser uma ótima opção. Agora, se você quer crescer, quer investidores, quer fazer negócio com grandes bancos, grandes empresas do Brasil, a Eireli não vai ser uma boa opção e você provavelmente vai precisar mudar o seu modelo e deixar de ser Eireli rapidamente conforme o seu negócio cresça. Próximo tipo societário, número 4 aqui da nossa lista, MEI, microempreendedor individual. O MEI, algumas pessoas podem até me criticar vendo esse vídeo que eu tô falando que o tipo societário mais comum no Brasil é a sociedade limitada. E eu acho que alguém vai pensar que, Bernardo, você tá falando errado. O tipo mais comum no Brasil é o MEI, microempreendedor individual. E talvez você esteja certo, eu não tenho esse número exatamente agora, mas para as empresas de tecnologia, que é onde eu atuo, ou para algumas empresas, para quem escolhe ser empresário, a sociedade mais comum é sim a limitada. O MEI ele é muito utilizado por prestadores de serviço, pessoas que querem trabalhar individualmente, sem funcionários, querem ser prestador de serviço mesmo, um freelancer, e quer ter uma formalização mínima necessária para emitir nota fiscal. E aí opta pelo MEI. Ah, uma característica muito importante do MEI. Só pode ser MEI quem tem faturamento anual abaixo de 81 mil reais. 81 dividido por 12, vamos lá. Você não pode ter um faturamento mensal acima de R$ 6.750. Querendo ou não, para um prestador de serviço individual, pode ser um ótimo valor no Brasil, na realidade brasileira. Agora, para uma empresa, R$ 81 mil reais ou R$ 6.750 por mês é um valor baixo. E a gente quer que as empresas cresçam, que as empresas se desenvolvam e faturem muito. Então o MEI ele é um impeditivo por conta disso para vários negócios. Mas vamos lá para os aspectos positivos e negativos. Primeiro os prós, positivos. Baixíssimo custo para você virar MEI. De todos os tipos que eu mencionei aqui, é um dos mais baixos ou o mais baixo. Único sócio. Você pode ser um microempreendedor individual como único sócio. Pode fazer parte do Simples Nacional, que eu já contei para vocês antes. E é um bom começo para quem é um profissional liberal, ainda não sabe como o seu negócio vai se desenvolver. Pode ser um ótimo começo de baixos custos para você se formalizar, poder assinar um contrato e principalmente ter o CNPJ, que é a necessidade para emitir nota fiscal no Brasil. Os aspectos negativos: baixa credibilidade, baixo profissionalismo e não pode ser sócio de outra empresa. Vou te explicar. O MEI, ele passa uma imagem, se eu disse que na Eireli já tinha uma imagem de baixo profissionalismo, porque é somente uma pessoa, na Eireli, pelo menos, quem faz negócio com você sabe que você precisou integralizar no mínimo 100 mil reais, 100 vezes o salário mínimo no Brasil. No MEI, você não precisou de nada disso, então você pode passar uma imagem de baixíssima credibilidade. Você é uma pessoa que resolveu se formalizar, está criando uma empresa, mas o MEI, esse é um aspecto muito, muito importante. A sociedade limitada, ela é focada no negócio, ela é focada no desenvolvimento da atividade da empresa, na sociedade em si. O MEI, ele é focado na pessoa, ele é focado em somente uma pessoa. Ele não é focado no negócio, no objeto social, ele é focado no empreendedor. Ninguém vai fazer investimento em você. Você não vai conseguir fazer um negócio com uma grande empresa, porque o MEI é uma baixa formalização e é uma formalização usada por pessoas individuais, por prestadores de serviço, não por empresas que têm um objeto social, que têm um objetivo e que perseguem aquele objetivo. Isso é muito, muito importante. Se você quer fazer negócios com outras empresas, se você quer captar dinheiro para crescer, se você quer passar uma credibilidade para o mercado, você não deve escolher o MEI. É um grande erro e pode ser um problema para você no futuro. Um outro aspecto negativo do MEI é que você não pode ser sócio de outros negócios. Então, se você quiser ser MEI e quiser ter uma participação societária em um outro negócio, num restaurante, numa empresa, numa startup, você não vai poder. O MEI não pode ter outra participação, somente no negócio que ele tem, somente na sua empresa individual. Vamos para o quinto tipo societário que eu selecionei para te contar, que é a SCP, ou Sociedade em Contas de Participação. Vou te falar um pouquinho aqui sobre prós e contra e já te explico como ela funciona melhor. Prós, pontos positivos: a possibilidade de esconder, entre aspas, um sócio. Não precisa de registro formal para a criação da empresa. Pontos negativos: é estranho para investidores,
é um baixo profissionalismo, alta responsabilidade do sócio ostensivo, os outros sócios não têm responsabilidade e não pode fazer parte do Simples Nacional. A sociedade em conta de participação, a gente diz juridicamente que ela é uma sociedade contratual, ou seja, um simples contrato entre mim e outras pessoas, e entre outros interessados no meu negócio, já formam essa sociedade. E em conta de participação, ela tem dois tipos de sócio. Tem o sócio ostensivo, que é quem aparece, e tem o sócio oculto, que é quem não aparece, quem fica escondido. É uma sociedade um pouco estranha de entender, é uma sociedade pouco utilizada, mas que alguns empreendedores têm me perguntado sobre isso ultimamente. Por isso que eu resolvi comentar sobre isso com você. A sociedade em conta de participação, ela mostra o empreendedor, que é quem assina os documentos, quem pratica os atos e celebra os negócios jurídicos em nome da sociedade. E ela esconde os sócios ocultos. Os sócios ocultos não aparecem. Pode ser uma estratégia interessante quando você tem um investidor estratégico que queira fazer parte do negócio, que queira fazer um aporte, fazer um investimento, mas ele não quer aparecer de jeito nenhum. Então é um contrato praticamente de gaveta entre você, empreendedor, e entre o investidor, o sócio oculto, e ele não vai aparecer em nenhum lugar, não vai dar para encontrar ele em nenhum lugar, aquele contrato não é registrado, ele não aparece, é um contrato de gaveta formalizado. O contrato de gaveta pode parecer um pouco uma imagem estranha de algo ilegal, algo proibido, mas não é isso. É um contrato de gaveta porque é um contrato entre o sócio ostensivo, que aparece, e o sócio oculto, que não aparece. Responsabilidade, que é muito importante. O sócio ostensivo, o empreendedor, o empresário que está à frente do negócio, é responsável por todos os atos. O sócio oculto não é responsável por nada. Esse pode ser um problema e pode ser um ponto negativo, a depender da negociação e do arranjo que você tiver com seus outros sócios e com seus outros investidores. Vou ver os outros aspectos aqui. Não precisa de um registro formal, então isso é interessante. A SCP pode sim ter CNPJ e pode sim emitir notas fiscais. Você vai ter que fazer um procedimento diferente, indo até a Receita Federal, com um ato assinado pelo sócio ostensivo. Não precisa de nenhum registro em junta comercial ou cartório, porque é da natureza da SCP que você possa fazer um contrato e possa provar a existência da sociedade de qualquer forma. Então você precisa levar uma comprovação de que aquela sociedade realmente existe, mas não precisa ser um registro formal. Você pode então sim ter CNPJ, é uma informação que eu ia passar errado, mas aí meu amigo Google me consertou. CNPJ sim, pode ter na SCP, mas os outros aspectos permanecem. Não pode ser Simples Nacional, então você não vai conseguir fazer parte do Simples Nacional sendo uma sociedade em conta de participação, não vai conseguir ter o regime tributário mais benéfico ou reduzido para sua empresa. Minha opinião, se alguém chegar para você querendo propor uma SCP sem formalizar de nenhuma outra forma, eu ia falar foge que é roubada, mas não necessariamente é uma roubada. Você precisa ficar de olho, porque eu acharia muito estranho, nunca aconteceu comigo, eu acharia muito estranho alguém chegar pra mim e propor uma SCP porque ele quer esconder alguma coisa. Alguma coisa essa pessoa não quer aparecer, ela pode ter algum tipo de problema, pode ter alguma reputação negativa. Então eu falaria, olha com muito cuidado, muita atenção se alguém quiser, se alguém te propuser uma SCP, porque pode ser um grande problema, pode ser uma grande roubada. Cuidado. Eu disse que ia te contar qual modelo que eu escolhi pro IUB quando eu comecei a empreender lá em 2014. Talvez você já tenha um pouquinho esse palpite pelo que eu comentei de todos os tipos societários. Mas o tipo jurídico escolhido para a empresa do IUB é o da sociedade limitada, que eu criei lá em 2014. Na verdade, eu me formalizei em 2015. No começo, como eu ainda estava validando o negócio, na etapa do MVP, durante o MVP eu acho que você não precisa de uma sociedade ainda constituída, porque você está justamente testando a ideia, vendo se vai comprovar ou vai confirmar ou não confirmar as hipóteses que você desenhou para sua validação. Então nesse momento eu acho que você não precisa se formalizar. Optei por criar a empresa do IUB em julho de 2015. E eu escolhi a limitada por tudo que eu falei aqui. Por quê? Porque é um dos tipos societários mais escolhidos e mais usados no Brasil. É um tipo societário que protege os investidores e protege cada sócio no limite de quanto você integralizou, colocou de dinheiro na empresa e das cotas que você possui. Não é tão complexo quanto a sociedade por ações e é um custo um pouquinho mais barato que a sociedade por ações. Traz uma profissionalização, uma seriedade, uma credibilidade muito maior do que Eireli, SCP, Sociedade em Conta de Participação e Microempreendedor Individual. E na verdade nem podia ser microempreendedor individual, porque naquele momento eu já era sócio de uma outra empresa da minha mãe e tinha uma empresa também com meu irmão. Então, como o microempreendedor individual não pode ter participação societária em outro negócio, em outra sociedade,
eu não poderia juridicamente, por lei, ser um microempreendedor individual. E como eu estava começando o Yubi como uma empresa para crescer, para faturar, a limitação dos R$81 mil por mês é uma limitação muito baixa para uma empresa que quer crescer, realmente quer faturar e quer, enfim, transformar a forma como os investidores, as pessoas investem o seu dinheiro no Brasil, que é o caso do Yubi. Então meio eu excluí. A SCP também não fazia o menor sentido naquele momento, eu nem tinha outros investidores, então não tinha quem ser investidor, nem quem ser o sócio oculto ou o sócio ostensivo. Tinha só eu, e eu precisava de mais uma pessoa, escolhi o meu irmão para fazer a sociedade limitada. Por que não a Eireli? Porque eu ia ter que comprovar R$100 mil colocados na empresa naquele momento que eu estava começando, também não fazia sentido, eu estava validando, tinha acabado de validar, na verdade, começando os primeiros MVPs automatizados, o site, não fazia sentido colocar R$100 mil naquele momento. Então o melhor caso foi a sociedade limitada. Em outubro de 2017, mais de 2 anos depois de ter criado a empresa, eu fiz uma rodada de captação com investidores, eles aceitaram o modelo da sociedade limitada, e agora eu estou fazendo uma nova rodada de captação e os investidores também aceitaram a limitada. Ainda não precisam virar sociedade por ações. Então a sociedade limitada para o Yubi foi o melhor caso possível e é a melhor até hoje. Eu não teria feito nada diferente. Se você me perguntar, Bernardo, qual que é o melhor tipo societário para mim, para minha empresa, eu vou te falar o seguinte. Se você estiver começando como uma startup, como uma empresa que quer crescer muito, que quer ter investidores, eu diria, vai de limitada. Encontra um irmão, um parente, alguém muito próximo em quem você possa confiar. Não vai pegar amigo para sua sociedade para ser o segundo sócio, porque isso pode trazer um grande problema no futuro. Pega então alguém muito próximo que você confie e cria logo uma limitada, porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar de uma limitada para o seu negócio. Se você já for maior, quiser ter mais investidores internacionais, pessoas de maior porte, quiser passar uma segurança maior para elas, eu diria, vai de sociedade por ações. Porque aí vai ser uma grande credibilidade, uma grande reputação e uma grande segurança que você vai passar para os seus investidores e para os seus parceiros de negócio. Se você for um profissional autônomo, liberal, não tiver no seu planejamento a ideia de ter mais sócios ou de captar investimento, dinheiro com outras pessoas para crescer o seu negócio, aí você pode muito bem sim ser um microempreendedor individual, o MEI. Lembrando da limitação de R$81 mil de faturamento por ano. Se você for faturar mais do que isso, você não vai poder ser MEI. Nos 2 outros casos que eu mencionei, Eireli e SCP, Sociedade em Conta de Participação, eu diria para você nem cogitar isso. A menos que você tenha uma situação muito específica e possa investir R$100 mil para começar o seu negócio e quiser ser o único sócio, não encontrar nenhuma outra pessoa para fazer parte da sua sociedade limitada, para que você não precise colocar R$100 mil de começo, de princípio, aí, nessa situação muito específica, pode valer a pena você ser uma Eireli. Se não, foge da Eireli, não é um tipo societário que tem sido muito utilizado e não vai te trazer grandes vantagens. E na SCP, a Sociedade em Conta de Participação, como eu mencionei, para você ter um sócio oculto, alguém que não queira aparecer, tem que ser uma situação também muito específica. Pode me parecer algo estranho um investidor que chegue dizendo que quer ser um sócio oculto por meio de uma SCP. Pode me parecer algum problema. Alguém que fale, não, Bernardo, não precisa se formalizar, não precisa gastar dinheiro se tornando uma limitada. Eu quero só ser o sócio oculto, eu não vou aparecer nunca, você faz tudo, você é o responsável. Pode parecer alguma coisa estranha, pode cheirar a algo estranho. Então fica muito esperto, fica muito atento se alguém te propuser isso. Eu também descartaria, junto da Eireli, descartaria a SCP, inclusive pela questão de credibilidade, confiança e reputação que você pode ter no mercado. Presta atenção nesse ponto que eu mencionei, que é super importante. Recapitulando, os 5 tipos societários mais comuns no Brasil e mais usados por empreendedores: sociedade limitada, sociedade por ações, microempreendedor individual, o famoso MEI, SCP, sociedade em conta de participação, e a Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada. Eu diria para você analisar só limitada por ações e MEI, microempreendedor de individual. Deixa de fora da sua análise a Eireli e a SCP. Pensa então o estágio em que você está. Se você estiver começando, vai pela limitada. Se você estiver mais avançado, vai pela SA, Sociedade por Ações. A menos que o investidor, que alguém exija que você seja uma SA, que exija que você já seja uma sociedade por ações, eu começaria pela limitada, que é o que eu fiz no Yubi desde 2015 e até hoje estou como sociedade limitada, nunca tive absolutamente nenhum problema. E o MEI, microempreendedor individual, se você não tiver a ideia de ter um sócio, se você não tiver a ideia de crescer o seu negócio com investidores externos,
pode ser uma boa opção também, pensando no limite de faturamento de R$81 mil por ano. Eu preparei um diagrama super legal, mais visual, com essas informações de quando que é bom ser cada um dos tipos societários, e para você acessar esse diagrama, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, você acessa, pode fazer o download, e espero que isso te ajude a decidir como que a sua sociedade, como que o seu negócio vai se estruturar juridicamente. E quero saber qual que você mais gostou, qual que você menos gostou, e se você já é empreendedor, já é empresário, qual que é o tipo societário que você escolheu. Comenta isso aqui embaixo, que eu quero muito saber como que você estruturou sua empresa e qual que você mais gosta ou menos gosta. Acho que vai ser bem interessante para mim e para as outras pessoas que assistem aqui os vídeos. Quero pedir também para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um like. Isso tudo é muito importante para eu saber que esse conteúdo é relevante para você e para a gente atingir mais pessoas, mais empreendedores ou pessoas interessadas em criar o seu negócio e que precisam desse conteúdo para não errar, para não perder dinheiro e para criar empresas melhores. Faz tudo isso que é super importante, eu te agradeço muito o seu apoio e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, obrigado e até lá. Tchau, tchau.